A história de Raíssa Eloá Caparelli da Dona não começa com o crime. Ela começa como qualquer outro domingo comum, daqueles em que ninguém imagina que algo irreversível está prestes a acontecer. 29 de setembro. Zona Norte de São Paulo. No céu Anhanguera, o ambiente era de festa. Crianças correndo, brinquedos infláveis, famílias distraídas, barulho constante. Um cenário típico, seguro demais para levantar qualquer suspeita. Raíssa estava ali. 9 anos. Fazia tratamento para autismo há cerca de 1 ano. Era tímida, observadora, não confiava facilmente em estranhos. Quem convivia com ela sabia, para ganhar sua confiança era preciso tempo. Mas alguém teve esse tempo. Um adolescente de 12 anos, morador da mesma rua, começou a se aproximar aos poucos. Conversa simples, presença constante. Um vínculo que parecia inocente, mas que na verdade estava construindo algo perigoso. Ele se tornou alguém seguro para ela. E foi exatamente isso que mudou tudo. Por volta das 12 horas, em meio à movimentação do evento, Raíssa desaparece. Sem grito, sem resistência visível, sem testemunhas claras. Um sumiço silencioso. A mãe percebe poucos minutos depois. Primeiro vem a dúvida, depois a busca rápida. Em seguida, o desespero. Funcionários são acionados. Pessoas começam a procurar. O espaço é grande, cheio de gente, cheio de distrações. Mas Raíssa não aparece. Enquanto isso, ela já estava longe. Câmeras de segurança registraram um momento que mudaria toda a investigação. Raíssa caminhando de mãos dadas com o adolescente. Tranquila. Sem medo. Sem reação. Uma cena que ao mesmo tempo parece comum e extremamente perturbadora, porque ela não faria isso com qualquer pessoa. Eles seguem em direção ao Parque Anhanguera, um lugar enorme, com áreas abertas e outras completamente isoladas. E foi em uma dessas áreas que tudo aconteceu. Segundo a investigação, o adolescente levou a menina até um ponto afastado, longe do fluxo de pessoas. Um local onde gritos não seriam ouvidos com facilidade. Onde ninguém veria o que estava prestes a acontecer. E então o cenário muda completamente. A perícia confirmou que Raíssa foi vítima de violência extrema. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador. Segundo o laudo da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, Raíssa foi violentada antes de ser morta por asfixia. A perícia confirmou a presença de sêmen e sinais de violência extrema. Também foi constatado que houve introdução de objeto, reforçando a brutalidade do crime. Não foi um ato rápido. Não foi algo impulsivo. Houve agressão. Houve controle. Houve intenção. E depois, a morte. Raíssa foi asfixiada. Sem chance de defesa. Sem tempo para reagir. Sem qualquer possibilidade de escapar. O corpo foi deixado preso a uma árvore, em uma tentativa de confundir a cena. Mas os sinais eram claros demais. Aquilo não era acidente. Aquilo não era algo simples. Era um crime brutal. Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. Cerca de 1 hora depois, o próprio adolescente aparece. Ele procura a segurança do parque. E diz que encontrou um corpo. A pergunta surge imediatamente. Como alguém encontra aquilo que acabou de fazer? A polícia entra em ação. O caso vai para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O adolescente é levado para depor. E então começa uma sequência de contradições. Primeira versão. Segunda versão. Terceira versão. Histórias que não se encaixam. Detalhes que mudam. Respostas que não convencem. Até que a verdade começa a aparecer. Na madrugada vem a confissão. Sem emoção. Sem desespero. Sem reação compatível com o que havia sido feito. O delegado Luiz Marturano, com décadas de experiência, descreveu o momento de forma direta. Ele saiu dali, vazio, como se nem mesmo a experiência fosse suficiente para processar o que tinha acabado de ouvir. A investigação concluiu algo ainda mais grave. O crime não foi impulsivo. Foi premeditado. Houve planejamento. Houve escolha. Houve intenção desde o início. E isso muda completamente a forma de enxergar o caso, porque não se trata apenas de um ato violento. Se trata de algo pensado, frio, calculado. As provas reforçaram essa linha. A perícia encontrou sinais claros de agressão antes da morte. Elementos que confirmam a brutalidade do que aconteceu naquele local isolado. E então veio a justiça. O juiz José Souza Neto analisou o caso. A decisão foi clara. Homicídio qualificado. Com agravantes pesados. Asfixia.
Impossibilidade de defesa da vítima. Tentativa de ocultar o crime. Feminicídio. Vítima menor de 14 anos. Além disso, houve condenação por outro crime grave relacionado à violência contra a vítima. A medida determinada foi internação na Fundação Casa. Tempo indeterminado, mas com um limite legal. No máximo, 3 anos. E é aqui que o caso ganha um outro peso, porque a conta não fecha. Uma vida inteira interrompida, contra um tempo limitado de internação. E isso gera revolta. Mas mesmo com a decisão, existe algo que nenhuma sentença resolve. O que aconteceu antes do crime?